Bom, pessoal, agora, vezes x330, a gente precisa determinar m de modo que o número 1 seja compreendido entre as raízes da equação. Mx² mais m menos 1, que multiplica x menos m igual a zero. Nesse caso, para que a gente tenha as raízes compreendidas, eu vou até colocar de verdinho aqui, o que seria as raízes compreendidas, né? Quando a gente estudou essas fórmulas, viu até as demonstrações, possivelmente vai estar aí na playlist, a gente tem então que o coeficiente A multiplicando f de alfa, isso tem que ser menor do que zero. Quando isso acontece, quando isso daqui é satisfeito, a gente tem x1 menor do que alfa, menor do que x2, certo? Ou seja, esse número alfa ele está entre x1 e x2. No nosso caso, esse número alfa é 1. Então, a gente vai ter 1 aqui, certo? Então, como que vai ficar isso? Qual é o meu coeficiente A? O meu coeficiente A é m. Então, eu vou ter m que multiplica f de 1. Isso tem que ser menor do que zero. Reescrevendo aqui, a gente tem m, então, multiplicando m mais m menos 1 menos m. E vocês entenderam por quê, né? Porque o 1 é elemento neutro, certo? 1 ao quadrado é 1, então tem 1 multiplicando m. Permanece m. Não faz sentido escrever 1 aqui. Mesma coisa aqui no segundo termo. Então a gente tem m que multiplica esse m cancela com esse, então a gente tem m menos 1, isso menor do que zero. O que deixa tudo muito mais fácil para mim, porque eu já tenho a minha função do segundo grau em m fatorada. Então eu consigo determinar quais são as raízes. Então, vamos colocar aqui as raízes. Opa! As raízes, nesse caso, Jesus Cristo, ficou feio, hein? As raízes são m igual a zero ou m menos 1 igual a zero, o que resulta em m igual a 1. Então as raízes são ou zero ou 1. Vamos colocar aqui graficamente. A gente tem o ponto zero aqui e a gente tem o ponto 1 aqui, certo? Então, o nosso gráfico vai ter esse comportamento. E eu quero saber quando que ele é menor do que zero. Ele é menor do que zero nesse intervalo aqui. Então, a gente tem m maior do que zero e menor do que 1. Então, quando m assume qualquer um desses valores que está nesse intervalo aberto aqui, a gente tem que essa condição aqui é satisfeita. M que multiplica m menos 1 menor do que zero. Ou seja, as raízes vão estar compreendidas entre x1 e x2. Ou as raízes vão estar compreendidas entre x1 e x2? Que absurdo é esse? O número real 1 vai estar compreendido entre x1 e x2. Às vezes eu fico no automático, mas enfim, sai essas pérolas. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.